Boa noite, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui mais uma vez trazer para mim, para você, uma palavra que nos traga encorajamento, coragem para a gente enfrentar aquilo que nós temos vivido hoje, mas também aquilo que viemos viver algum dia. Eu sei que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos nada do nosso amanhã, mas o que nós temos vivido hoje, nós estamos vivendo hoje, que eu e você possamos tirar grandes lições para a nossa vida, para o nosso amanhã. Porque talvez amanhã nós possamos viver algo totalmente contrário daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas amanhã nós também podemos estar vivendo dias fáceis, dias abençoados, não com tanta complicação que nem nós estamos vivendo hoje. Mas algo me chama a atenção antes de entrar para esse mérito, para essa palavra. Algo me chamou a atenção para que eu viesse a refletir e ilustrar essa palavra essa noite. Uma pergunta que eu faço para mim e também quero dirigir ela para você também. A pergunta é: o que te motiva? O que tem movido a sua vida diariamente? O que é que tem te dado motivação? O que é que tem me dado motivação diariamente? Alguém diz assim: meus filhos são tudo que eu tenho na vida. Outro diz assim: a minha esposa é tudo que eu tenho, meu marido é tudo que eu tenho, meu carro, a minha casa, os meus bens materiais, tudo que eu conquistei, eu talvez não saiba viver sem eles. E é esse ponto, meu irmão, que eu quero levar você a refletir nesse momento. E uma palavra que ilustra muito bem isso se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. E eu quero tirar um exemplo dessa palavra através da vida de um homem chamado Gideão. Mas também quero aqui ilustrar acerca do povo de Israel. Então, Israel era motivado a situações, a motivações. Era isso que movia o povo de Israel. No período em que existia um rei bom, no momento em que existia um juiz bom, um grande profeta de Deus, o povo de Israel se encontrava no caminho do Senhor. Até a gente chegar a Gideão, vou aqui falar sobre os dias de Moisés e os dias de Josué. Vou para Josué, que é muito próximo a Gideão. Toda a vida de Josué, enquanto ele esteve ali à frente do povo, após a morte de Moisés, o povo de Israel se encontrava no caminho do Senhor, buscando ali fazer algo que agradava a Deus. Porém, quando Josué morreu, rapidamente o povo passou a desagradar o Senhor. Em outras palavras, Israel, ele vivia os extremos. E me parece que também nós temos vivido os extremos na nossa vida. É por isso que eu fiz questão de ilustrar acerca daquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que nos incentiva a viver hoje. Israel viveu os extremos, assim como nós também vivemos. O que eu quero dizer com isso é que um dia aquilo que você diz que é tudo para você na sua vida,
será um dia tirado. E como vai ser a sua vida a partir dali? O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que aquilo que tem que te mover, te motivar, chama-se Deus. Aquilo que tem que me mover, me motivar a viver, é Deus. Porque tudo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós ganhamos, tudo aquilo que nós temos, um dia será tirado, até a nossa própria vida. Mas se existe uma coisa que ninguém pode tirar de nós, de dentro de nós, chama-se Deus. E quando Ele realmente está dentro de nós, nós não vivemos os extremos, mas sim vivemos uma vida balanceada. Ainda que aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós temos seja tirado, nós permanecemos na presença do Senhor. Nós entristecemos, nós choramos, nós passamos uns dias difíceis, mas Deus ninguém tira da nossa vida. Então nós não vamos aos extremos. Nós não permanecemos com Deus porque tudo está bem. Ou nos distanciamos de Deus quando tudo está difícil. Nós permanecemos com Ele. Nós permanecemos ali como Deus no centro da nossa vida. Mas como eu disse, Israel vivia os extremos e hoje parece que temos vivido os extremos. Existem pessoas que vivem os extremos. Existe uma expressão que você talvez tenha dito ou tenha escutado alguém falar, mas até onde eu me lembro, graças a Deus eu não tenho falado isso. Não sei, posso até ter falado um dia, mas é uma palavra que eu tomo como uma afronta para Deus. Tem pessoas que dizem, abre a sua boca e dizem assim, tudo que eu faço na minha vida tem dado errado, nada tem dado certo na minha vida. Tudo que eu faço, nada prospera. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo me firmar em emprego, eu não consigo... tudo errado. E eu tomo essa expressão, meu querido, me perdoe eu dizer isso, como uma afronta a Deus. Por quê? Antes de nós dirigirmos essa palavra, antes de nós lançarmos no ar essa palavra, nós temos que olhar para dentro de nós antes, temos que olhar para a nossa vida antes, temos que buscar dentro de nós aquilo que tem nos motivado a viver, aquilo que tem nos colocado a nossa visão, aquilo que tem colocado a nossa visão, tem levado a nossa visão a viver. Se Deus ou as coisas terrenas, se tudo tem dado errado, será que Deus é culpado? Ou não eu? O tempo que eu dedico a Ele, quanto tempo eu dedico ao Senhor? Quanto tempo eu dedico à leitura dessa palavra? Quanto tempo eu dedico à oração, à conversa, ao diálogo com Deus? Quanto tempo eu dedico à consagração às coisas de Deus? Ao jejum, à santidade, à obra do Senhor? Quanto tempo eu dedico a isso? Se você analisar bem, muitas vezes nós estamos buscando a felicidade, a prosperidade, a riqueza. E Deus ele é colocado em último lugar na nossa vida. Então nós perguntamos para Ele por que tudo está errado. Claro, é simples. É o extremo que temos vivido. Se você, eu, alcançássemos tudo aquilo que nós almejamos, talvez Deus seria colocado no extremo, do outro lado. Esqueceríamos dele. E é o que muita gente tem feito. Não lembra que Deus existe e ainda abre a boca para perguntar por que tudo tem dado errado. Era Israel nessa época. Viviam os extremos. E entrando agora no assunto
na história bíblica, no capítulo 6 do livro de Juízes, a partir do versículo 1, fala que durante 7 anos o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas. E o que acontece é que tudo que Israel fazia, todas as suas plantações, todo o seu gado, tudo aquilo que eles possuíam, os midianitas iam lá e roubavam. Tudo que eles faziam era subtraído deles. E eles chegaram ao ponto de viver uma extrema pobreza, no versículo 6 fala. Toda essa situação, esse extremo que Israel vivia, após a morte de Josué, Israel passou muito tempo distante do Senhor. Parece que Israel ele se acostumava com a situação ruim. Parece, meu irmão, que nos nossos dias tem pessoas que se acostumam com situação ruim. E ele não consegue perceber que aquilo é a falta, a ausência de Deus na vida dele. Parece que a pessoa não consegue entender que os momentos ruins e difíceis, por longos tempos, não falo por pequenos momentos, mas por longos tempos, é a ausência de Deus. Era isso que Israel vivia, é isso que talvez muita gente esteja vivendo. E aí pergunta, por que tudo que eu faço dá errado? É a ausência de Deus, não existe outra explicação. Então no versículo 1 fala que durante 7 anos, isso aqui é o mínimo. Em outras épocas, ali nesse período de Josué a Gideão, eles passaram 20 anos distante do Senhor. E quando eles chegavam ao extremo, é que eles clamavam ao Senhor. Eles se acostumavam à situação difícil. E ali, quando eles clamavam, Deus mandava a resposta rápido. Deus enviava profetas, anjos, homens de Deus para falar com o povo. E novamente o povo se levantava, quando Deus levantava ali um bom juiz, um bom homem de Deus. Mas o que eu quero ilustrar essa noite é a atitude de Gideão, para te incentivar e me incentivar a se permanecer de pé nos dias difíceis, nos dias complicados. É aquilo que nós vamos fazer nesses dias que vai fazer com que chamemos a atenção de Deus. Enquanto tudo estava difícil, tudo estava ali regrado, extrema pobreza, olha o que Gideão fazia. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus vai fazer. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ali o Senhor mostrou para eles tudo que havia feito para eles nos dias passados. Todos os favores que o Senhor tinha feito a eles, e eles haviam se desviado do Senhor. Porém, quando eles clamaram, o Senhor mandou um profeta falar para eles. O Senhor mandou um anjo falar com eles. E ali, aquele anjo foi falar diretamente com quem? Com Gideão. E, como eu disse, o que era que Gideão estava fazendo nesses dias difíceis? Quando Israel estava em uma pobreza extrema. O que era que Gideão estava fazendo para que Deus mandasse o anjo falar com ele? Para que o profeta de Deus se levantasse para trazer uma palavra para o povo. No versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uva para escondê-los dos inimigos. Para escondê-los dos inimigos. A pergunta: por que o Senhor mandou o anjo falar com Gideão? E por que não o outro? E por que Deus não falou com alguém diferente senão com Gideão? A palavra de incentivo que eu quero te trazer essa noite é sabedoria. Em dias difíceis, nós temos que buscar a sabedoria de Deus para reagir.
Gideão, ele estava nas rochas escondendo, ali malhando trigo e escondendo o seu sustento, para que o inimigo não roubasse dele o seu sustento. Digo a você e para mim, meu irmão, ainda que o ladrão não roube aquilo que você tem, ainda que você não perca aquilo que você ama acima de Deus, mas existe um inimigo invisível que tem observado a sua vida e a minha. E aquilo que nós dedicamos maior tempo, volto a falar dos extremos. O inimigo tem observado. Quanto tempo você e eu tenho dedicado às coisas de Deus? Quanto tempo nós temos dedicado a uma leitura da palavra, a uma oração? Não somente por nós mesmos, pelos nossos, pela nossa família, mas pelas pessoas que estão mais necessitadas, que estão precisando. Quanto tempo você ora por elas? E esse inimigo invisível, ele tem observado. E é nessas horas difíceis que nós vamos demonstrar quem nós somos. Busque sabedoria em Deus nesses momentos difíceis, para você ver como sobressair a momentos difíceis. Enquanto o povo passando extrema necessidade, Gideão estava escondido, guardando o sustento da sua família. Essa é a diferença que nós temos que buscar para a nossa vida nos dias difíceis. Vai ter muita gente desesperada. E o que você vai fazer? Vai se desesperar também? Vai entrar na mesma situação? Ou você vai para o esconderijo, esconder do inimigo o seu sustento? Ou você vai entrar no seu secreto e orar a Deus, falar com o Senhor? Você vai buscar respostas na palavra de Deus? Ou você vai continuar como os demais? Eu digo para você, para mim também, Deus age de maneira especial com quem trata Ele de maneira especial. Sabe por que o anjo não falou com nenhum outro? Sabe por que às vezes Deus não fala com você ou comigo? Porque Deus não enviou o anjo para falar a resposta? É porque a nossa reação em relação às coisas difíceis e complicadas é diferente para de muitas outras pessoas, ou até Gideão. É por isso que o anjo falou com ele, porque outros não buscaram fazer o que ele fez. E ali o anjo foi lá e falou com ele e disse assim, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso ou poderoso guerreiro. O Senhor disse para ele, o Senhor é contigo. Às vezes a gente quer ouvir essa palavra, não é, meu irmão? Às vezes alguém chega para você, para mim, e diz, o Senhor é contigo. E aí você pega aquela palavra, aí diz assim para alguém, olha, Deus falou comigo hoje. Deus usou um profeta, um homem de Deus para falar comigo, que ele era comigo. Mas aí passa-se um tempo, você vai para o extremo, esquece do que Deus fez por você e começa a reclamar, a questionar Deus. O questionamento de um homem de Deus é diferente de muitos outros homens. Gideão disse assim para o anjo, no versículo 13, ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando?
O anjo do Senhor disse para Gideão. Sabe por que ele disse isso? Porque Gideão foi o único que ele encontrou, escondido, guardando o mantimento com sabedoria para sua família. Irmãos, nos dias difíceis, serão os Neemias da vida, os Gideões da vida, os Pedro da vida, que irão se levantar para orar, para se consagrar e para estar na presença de Deus, o adorando e buscando pelos outros também, não somente por si. Nas horas difíceis da vida, onde irão aparecer os Neemias que estavam na sua situação boa e saiu lá do seu lugar para ir ajudar a construir a cidade dos seus pais, da sua família, dos seus parentes. Nos momentos difíceis é onde surgirão os grandes Pedros da vida, que caminharão sobre as águas, que afundarão, mas se levantarão com o Senhor para serem grandes homens de Deus, grandes pregadores da palavra, grandes homens que irão trazer saúde e paz para a vida daqueles que necessitam. Os Gideões da vida se levantarão nos dias difíceis, que ali escondido buscarão sustento dos seus e de muitos outros, aonde o Senhor vai levantar ele para combater as guerras do povo de Deus, as guerras do Senhor. É por isso que o anjo de Deus chamou Gideão para estar à frente desta grande batalha. Essa palavra é para você e para mim. Então, o Senhor respondeu, Gideão respondeu, falou assim para o anjo: como posso libertar Israel? O meu povo, o meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor disse para ele: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Para a gente encerrar, tem uma coisa para dizer para você. Deus, Ele não se preocupa com o seu tamanho, com o tamanho da sua família, com o tamanho da sua riqueza ou com o tamanho da sua força. O que Deus tem observado é como você se comporta em dias difíceis e em dias complicados. E dependendo de como você se comporta, é que Deus vai te chamar e te levantar. Me chamar e me levantar. Deus, Ele não observa a sua estatura, o seu tamanho. Senão Davi não existiria. Senão Paulo não existiria. Pedro não existiria. Deus, Ele vê o coração. Deus vê como nós nos comportamos diante dos gigantes que nos apresentam. Davi olhou para Golias e disse: você vem para mim, até a mim, com espada, escudos e lanças. Mas eu vou até a você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Gideão era o menor na sua casa, o menor no seu clã. O seu clã era o menor em Israel. Mas Deus enviou o anjo para falar com ele. Sabe por quê? Porque diante dessa situação difícil, Gideão estava lá, buscando guardar o sustento para sua casa e para sua família e talvez para uma grande quantidade de pessoas de Israel. Diante dessa situação difícil, apegue-se ao Senhor, apegue-se a Deus e ao seu lado, à sua frente, estarão muitas pessoas precisando da sua oração. E Deus, Ele vai ouvir o teu clamor e vai te ajudar a ajudar muitas pessoas através da sua oração, através do seu esforço. Essa palavra de incentivo que eu dirijo a você e para mim, meu irmão, aconteceu e acontece
aqui nessa palavra, na nossa vida, e vai acontecer amanhã. Seja pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos do Senhor. Seja pequeno diante dos homens, mas grande aos olhos do Senhor. Porque são esses que o Senhor tem observado. São esses que o Senhor vai levantar para serem grandes homens de Deus. Busque incentivo no Senhor. Não viva os extremos, mas viva os meios. Tenha Deus em tudo na sua vida, nos momentos difíceis ou nos momentos de grandes bênçãos. Que o Senhor seja para você o maior incentivo, o maior motivador para você caminhar com Ele, para você se manter de pé. Amém? Então, essa é a palavra. Queria que ela fosse menor, mas é necessário nós ilustrarmos algumas coisas. Seja como Gideão. Sabe com quantos Deus deu a vitória sobre os midianitas? 300. Foram muitos que o Senhor mandou ir embora. Porque Deus, ele não se preocupa com multidões. Deus, ele só quer um. Só quer um para ele agir pela vida desse um. E esse um sou eu e é você. Nos momentos difíceis, nos mantermos de pé, com a fé em dia com o Senhor, para enfrentarmos essas dificuldades que estamos vivendo ou viemos a viver e saímos de cabeça erguida, de cabeça levantada e com a vitória nas nossas mãos. Creia, meu irmão, que através de você, Deus vai te honrar e através de você, Deus vai dar a sua vitória e a sua bênção para você e para a sua família e para todos que estão perto de você. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha também, em nome de Jesus. Amém.